Olá, eu sou Alessandra Teixeira. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando e dando prosseguimento ao nosso objetivo de trazer passagens do Evangelho para refletirmos juntos. Hoje o texto escolhido foi o da tentação de Cristo. Ele se encontra nos Evangelhos de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, e Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Esses evangelhos, eles são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma visão muito semelhante, muito parecida sobre os fatos da vida de Jesus, sobre os fatos que envolvem o ministério de Jesus. E em relação a essa passagem, especificamente, da tentação de Jesus, ela está melhor detalhada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Marcos apenas cita, né, a ida de Jesus ao deserto, mas ele não detalha a ocorrência, o que aconteceu aí no deserto com Jesus, né? Então nós vamos trabalhar em cima dos evangelhos de Mateus e Lucas. Bom, após Jesus ter sido batizado por seu primo João Batista, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto da Judéia, e lá permaneceu 40 dias e noites em completo jejum e oração. E em meio a esse processo no deserto, Jesus então recebe a visita do diabo, e ele vem tentá-lo de todas as formas. Oferece poder, oferece domínio, desde que Jesus então abandone a sua missão, que era de implantar o reino de Deus na terra, e que passe a segui-lo. Obviamente, Jesus rejeita essa proposta feita pelo diabo e segue com a sua missão. Ao final, então, desses 40 dias e noites, ele então é alimentado, né, é amparado pela espiritualidade e começa então a estruturar todo o seu ministério, a estruturar então, a escolher, né, os discípulos, como eles iam atuar, o perfil dessas pessoas, enfim. Jesus então começa a organizar o seu trabalho aqui na Terra. Bom, e aí a gente pode se perguntar, né? Claro que eu não vou ler essa passagem aqui, não é o nosso objetivo, mas eu quero motivar que cada um possa dar uma olhadinha aí, dar uma lidinha e ver o que Deus fala com cada um, né? E a gente pode se perguntar, mas Jesus sendo tentado, levado para o deserto, né? Por que Jesus teve que ir para o deserto? Poxa, mas o deserto é um lugar sem vida. O deserto é um lugar ruim de permanecer. É bonito da gente conhecer, mas ficar lá 40 dias e 40 noites é muito difícil, não é? Pois é. Mas muitas vezes Deus nos coloca no deserto, não é verdade? Agora mesmo, em meio a esse momento que estamos vivendo de pandemia, a gente pode comparar, né, como se estivéssemos num deserto. O que é o deserto? O deserto, em primeiro lugar, é um local de passagem. É um local para onde muitas vezes a gente vai para poder se reestruturar, para poder se reequilibrar. Muitas vezes a gente está passando por tantas lutas, tantas coisas, nada dá certo na vida da gente, não é verdade? Tudo dá errado. Aquele dia, aqueles momentos em que a gente olha e diz assim, poxa, era melhor não ter saído da cama no dia de hoje, né? E isso se repete durante vários dias. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já. Pois é, esses momentos são momentos de deserto. São momentos em que a gente é testado, em que a gente é provado, em que a gente é retirado da nossa vida normal, onde as coisas fluem com uma certa facilidade, claro, tendo alguns obstáculos, alguns percalços, mas não com tanta frequência, não é? Jesus ele vai para o deserto exatamente para poder perceber também um pouco das nossas dificuldades. Às vezes a nossa alma, a alma humana, é um deserto. O deserto, ele apresenta extremos em termos de temperatura. Por exemplo, durante o dia é um calor escaldante e durante a noite um frio extremo. E aí a gente se pergunta como pode haver vida no local desse.
Mas há vida, há uma vegetação própria, por exemplo, o cactus. Você conhece as flores do cactus? Elas são belíssimas e exalam um perfume delicioso. Elas custam a dar a primeira florada, em média 7 anos, mas quando começam a florescer é um espetáculo, é uma beleza. Então, Jesus descobre aí também que há vida no deserto, há possibilidades no deserto. E muitas vezes a gente está aí reclamando, né, que no caso agora, em meio a essa pandemia, que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode ter a nossa vida normal, né? Que a gente para sair tem que colocar máscara, luva, adotar uma série de medidas de higiene para poder se preservar e preservar também a quem amamos, não é? Mas como tem sido necessário esse período de recolhimento? Jesus, ao sair do deserto, saiu bem mais forte, ganhou muito mais robustez espiritual, autoridade espiritual, para poder lidar com tantas situações difíceis que ele teve que lidar ao longo de 3 anos, imerso em seu ministério, em seu trabalho, em prol do próximo. Então, muitas vezes, nós também somos colocados neste deserto. A gente observa que as coisas não fluem bem, que está tudo dando errado, para que a gente possa observar que, em meio a tanta coisa ruim, a tanta vida insólita, ao que não daria certo, porque o deserto era um projeto para não dar certo. E ali a gente observa a vida pulsar. Há espécies de animais que só existem no deserto. Há espécies, como eu falei, né, de plantas também, de vegetais, que só existem no deserto. Há povos que moram no deserto, como os beduínos. O deserto, muitas vezes, serve de local de passagem para que comerciantes possam atingir determinadas cidades para onde podem comprar ou vender as suas mercadorias. Então, o deserto ele não é de todo mal. O deserto serve para que possamos nos fortalecer, para que possamos ter uma experiência mais íntima conosco e com Deus, porque foi isso o que aconteceu a Jesus. Foi isso que ele nos mostrou quando foi tentado. A experiência dele com o Pai, a ligação dele com o Pai era tão forte e estava se fortalecendo tanto em meio àquele processo no deserto que ele pôde, com toda a autoridade e com toda a tranquilidade do mundo, ter clareza de sua missão aqui na Terra, ter clareza daquilo que ele veio fazer aqui nesta Terra. Então Jesus rejeita o mal, ele ganha força para rejeitar o mal. Isso em meio a uma qualidade de vida considerada muito ruim, em meio ao deserto. E ele teve essa capacidade, esse discernimento, graças ao seu jejum, graças às orações voltadas ao Pai, à meditação, à reflexão que ele estava fazendo naquele tempo. O deserto também serve como um período de meditação, de reflexão. Então, eu quero convidar cada um a poder desfrutar deste deserto a que a humanidade, a coletividade está sendo submetida. Que esses tempos de preocupações, de medos, de angústias, de ansiedade, de tristeza também para muitos, possa vir a fortalecer a alma de cada um. E eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé que todos nós vamos conseguir fazer o nosso trabalho subjetivo, aumentar a nossa fé, fazer luzir a nossa própria luz, vamos dizer assim, para que possamos então continuar a viver, mas de uma forma muito diferente, de uma forma nova, reinventar as nossas relações, recriar a nossa vida. Porque do jeito que estava, não dava para continuar. A maldade graçando, a violência sendo a tônica da vida. E nós precisamos apaziguar os nossos corações. Nós precisamos apaziguar a nossa alma.
E foi ali no deserto que Jesus também conseguiu essa paz, que Jesus conseguiu essa conexão maravilhosa com o Pai. Então, que nós possamos aproveitar esse deserto, esse local de passagem, e não de permanência ad eterno, mas de passagem, para que possamos nos fortalecer, para que possamos ter clareza do que viemos fazer neste planeta, de redefinir e de ter certeza da nossa missão. Conhecer a nós mesmos, porque conhecendo a nós mesmos, nós seremos capazes de conhecer o nosso próximo, e isso traz tolerância, isso traz mais paz nos relacionamentos. Então, que este deserto a que estamos submetidos possa nos reconectar a nós mesmos, ao Pai e ao outro, para que juntos possamos construir uma nova terra, um novo mundo, uma nova vida, com mais paz, amor e compreensão entre nós, seres humanos. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus habite cada coração. Até lá!